Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar com mais um ISTV, primeira edição, operando diretamente aqui de Caraguatatuba para 30 municípios do estado de São Paulo. Aqui no Litoral Norte pelo 44.1, enquanto no Litoral Sul pelo 36.1. Nessa quarta-feira, hoje é dia 4 de março, estamos muito felizes de ter você aqui nessa companhia em mais uma dessas nossas jornadas aqui na ISTV. Então vamos juntos descobrir quais são os destaques da edição de hoje aqui no ISTV primeira edição. Temporal na Baixada Santista deixa 18 mortos e 30 desaparecidos. Governador Dória anuncia aluguel social para pessoas desabrigadas e desalojadas após o temporal na Baixada. Vereador convoca a secretária de Turismo para explicar gastos com carnaval em Ilhabela. Moradores e turistas reclamam da falta de preços visíveis nos boxes do Camaroeiro em Caraguatatuba. E ainda vamos verificar como é que fica a previsão do tempo no Litoral Norte e no Litoral Sul, entre outras notícias, a partir de agora, aqui no ISTV primeira edição. No ar, Jornal ISTV. Temporal na Baixada Santista deixa 18 mortos e mais de 30 desaparecidos. O temporal que caiu na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, provocou deslizamentos de terra em morros da região na madrugada desta terça-feira e deixou 18 mortos e até então contabiliza-se 30 pessoas desaparecidas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Dentre as vítimas estão 2 bombeiros que trabalhavam nas buscas em Guarujá e segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 15 mortes no Guarujá, 2 em Santos e uma outra morte em São Vicente. A tempestade causou alagamentos em vias públicas, afetou serviços como transporte, educação, fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, e ainda fez rodovias serem bloqueadas. A chuva, que continuou ao longo de todo o dia com alguns períodos de interrupção, prejudicou a operação de buscas, encerrada por volta das 19h30, segundo os bombeiros. Os trabalhos devem ser retomados na manhã de hoje, na verdade já devem ter sido retomados na manhã de hoje, e de acordo com o capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Marcos Palumbo, as equipes trabalham nas buscas em Santos, São Vicente e em Guarujá, com 114 bombeiros e 29 viaturas. Abre aspas, permanecem no local e só sairão após a localização de todas as vítimas e deixar todos os locais em segurança, fecha aspas, essa foi a fala do capitão. Inicialmente, os bombeiros chegaram a falar em até 45 desaparecidos, mas o número posteriormente foi revisto. O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi até Santos após o temporal e anunciou que o programa Aluguel Social será disponibilizado para as pessoas desalojadas após o temporal que atingiu toda a região da Baixada. A Defesa Civil do Estado e o Fundo Social de São Paulo coordenam a remessa de mais de 4 toneladas, quase 5 toneladas de materiais para vítimas nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. De acordo com a Defesa Civil do Estado, até a tarde de ontem havia 200 desabrigados no Guarujá e 7 em São Vicente. Também há 11 desalojados na cidade de São Vicente e em Peruíbe. 65 pessoas deixaram temporariamente suas casas e foram recebidos no centro comunitário do Caminguava. O temporal começou na noite da segunda-feira e se estendeu durante toda a madrugada da manhã da terça-feira. Moradores registraram alagamentos e ruas ficaram intransitáveis em toda a Baixada Santista. Houve quedas de barreira nas rodovias Anchieta, Cônego Domênico Rangoni, Rio Santos e Guarujá, Bertioga, que fazem a ligação de cidades da Baixada Santista com outras regiões do estado de São Paulo. Realmente as coisas ficaram bastante complicadas por lá. Vocês sabem que ontem nós tivemos um dia complicado, inclusive com a nossa TV, que tem sua sede justamente na Baixada Santista, e isso realmente complicou bastante a vida de todos os moradores da cidade, e a gente espera que as coisas já estejam começando a se normalizar, embora ainda haja a expectativa de chuva, enfim. É muito traumático, a gente sabe que uma situação dessa é bastante complicada. O governador Dória anunciou que o aluguel social para pessoas desabrigadas e desalojadas estará disponível após o temporal na Baixada Santista.
O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou que o programa Aluguel Social será disponibilizado para as pessoas desalojadas e desabrigadas após o temporal que atingiu a região da Baixada na madrugada de terça-feira. Como estamos noticiando, né, a primeira notícia já falamos a respeito disso, deixou bastante mortos, deslizamentos e alagamentos na região. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no Paço Municipal de Santos, no litoral de São Paulo. Dória foi até a cidade após o temporal que teve início na noite de segunda-feira e provocou diversos transtornos em cidades da região. Os deslizamentos de terra foram registrados e dezenas de pessoas morreram. Ele pontuou ainda que na encosta, local onde centenas de famílias perderam suas casas, todas as habitações são irregulares e que há uma terça-feira para retirar as famílias que continuam em... desculpe, eu falei uma terça-feira, mas é uma força-tarefa, perdoem. É uma força-tarefa para retirar as famílias que continuam em áreas de risco na região. Todo o trabalho é feito pela Defesa Civil Estadual, além das municipais e o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Metropolitana, que estão retirando as famílias que são levadas para abrigos municipais. Segundo o governador, as famílias ficarão provisoriamente nesses abrigos municipais e depois receberão o recurso do aluguel social, juntamente com as prefeituras. Ele disse que o governo participa com 50% do valor e as prefeituras que têm destinação de recursos participam com os outros 50% para tantos quantos forem necessários para terem acolhimento de abrigo enquanto recuperam as suas coisas. O programa consiste em ajudar as famílias a alugar um imóvel em ambiente seguro até que consigam voltar para suas residências ou então consigam se restabelecer. É uma tarefa bastante delicada, é realmente difícil, né, saber que alguém tenha perdido tudo, famílias que além de perderem seus entes queridos, tenham perdido bens materiais, enfim, tudo é um transtorno. Mas vamos torcer para que tudo termine da melhor forma possível e menos dolorosa. Nós vamos agora à primeira pausa aqui no Primeira Edição, mas voltamos já com muito mais informações, então já sabe, né? Não sai daí não, porque é lá e cá. Estamos de volta com o ISTV Primeira Edição. Vamos dar sequência então às notícias do Litoral Norte e do Litoral Sul. Moradores e turistas reclamam de falta de preços visíveis nos boxes do Camaroeiro, em Caraguatatuba. Nossa equipe foi até o Camaroeiro para verificar o motivo das reclamações que recebemos nas redes sociais e conversou com um comerciante para tentar entender a diferença do preço dos produtos. Confira na reportagem. A praia do Camaroeiro, na região central de Caraguatatuba, é muito conhecida por abrigar os barcos de pesca de camarão e também pela venda dos produtos. Recentemente, os boxes onde são vendidos os pescados passaram por uma reforma e uma padronização visual. Mas e os preços? Será que estão padronizados? Recebemos via redes sociais reclamações de alguns moradores e turistas referentes aos novos boxes que se encontram aqui no Camaroeiro, em Caraguatatuba, local onde as pessoas vêm para comprar camarões, frutos do mar e pescados aqui na região. Viemos até aqui hoje para ver se coincide realmente essa referência de mudanças de preços entre turistas e moradores. Olá, Benedito, eu quero saber como que funciona a tabelação dos preços aqui. Vocês têm um preço único para cada produto tem o teu preço, é tabelado, costuma ficar sempre do jeito que está aqui a amostra? Não, o pescador que dá o preço, né? Ele traz o camarão dele, né? Se ele mandar vender a um preço, você tem que vender o preço deles, né? Normal, né? Se ele falar assim, vende o camarão a X, você tem que vender a X, né, que ele pediu. O peixe a mesma coisa. Se você vender por menos, você tem que pagar do teu bolso. Não, o preço é normal, tanto para turista como o pessoal de Caraguá, né? O preço a gente vende, vamos supor, se estiver vendendo a R$10 o quilo para o pessoal de fora, é R$10 para o pessoal daqui também. Sempre fica com os preços já na bandeja, né, para eles não estar perguntando quanto que é quilo, quanto que é isso, né? Então já põe o preço já para eles ficar sabendo. Pois é, né? Em nota, a Prefeitura diz que não fiscaliza os preços do que é comercializado nos estandes do Camaroeiro e que os próprios pescadores definem os preços junto com a Associação de Pescadores da Praia do Camaroeiro. Quarto Festival Gastronômico Caiçara traz chefes Alex Atala e Olivier Anquier em São Sebastião. Em comemoração ao Dia do Caiçara e
Aos 384 anos já de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana, a Fundas, e da Secretaria de Turismo, a Setur, realiza de 13 a 16 de março, na Rua da Praia, no Centro Histórico, a 4ª edição do Festival Gastronômico Caiçara. A curadoria fica por conta do chefe Caiçara Eudes Assis e o evento contará com atrações voltadas para toda a família, envolvendo arte, cultura e gastronomia da região, com a presença de chefes que vão preparar pratos da culinária caiçara, intervenções culturais, exposição do fotógrafo local Edivaldo Nascimento, oficinas de artesanato identitário, contação de histórias caiçaras com Neide Palumbo, vivências culturais na Casa Caiçara, visitas monitoradas pelo Centro Histórico e shows musicais, entre tantas outras atrações. Valorizando os talentos sebastianenses, entre os destaques da programação está a Cozinha Show, com aulas ao vivo de receitas caiçaras. Chefes de restaurantes locais, Paulinho e Sebastião Souza, do restaurante Canoa, Cris Lara, do restaurante Pimenta de Cheiro e Toque Toque, e Adriana Saldanha, do restaurante Brasileira Gourmet, além dos renomados chefs Alex Atala, considerado um dos melhores do mundo pela Best Chef Awards 2018, e o francês Olivier Anquier, prometem preparar deliciosas receitas para o público. Então, uma grande oportunidade para provar, saborear a culinária caiçara, que traz um sabor bastante especial e muito particular. Então, vamos lá, vamos prestigiar e, com certeza, saborear. Vereador convoca a secretária de Turismo para explicar gastos com carnaval em Ilhabela. O vereador Luizinho Paladino, do PSB, convocou a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Bianca Colepicolo, para prestar esclarecimentos na sessão desta terça-feira sobre gastos com o Carnaval 2020. Segundo o vereador, entre os pontos a serem esclarecidos são o critério técnico ou cultural para a contratação de bloco no valor de R$60 mil, a contratação direta de um trio elétrico e a especificação da decoração do Carnaval por R$170 mil. O vereador questionou também as medidas tomadas em relação à empresa responsável pelos banheiros químicos, que, segundo ele, apresentaram vazamentos. Ele relata também superlotação das arquibancadas e qual a contrapartida da área VIP. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Ilhabela, mas até agora não obtivemos resposta. Então, por favor, aí vamos se manifestar, né? Eu acredito que essa é uma resposta que todos nós merecemos e, mais ainda, o munícipe de Ilhabela precisa entender melhor o que está acontecendo e é simples, se está tudo correto, está tudo bem, se não está, vamos entender, ok? Vamos então a mais uma pausa aqui no ISTV Primeira Edição, mas voltamos já já, então não sai daí não, é lá e cá. De volta com o ISTV Primeira Edição, uma notícia ou pelo menos algo que alguém queira saber nesse momento, principalmente em Santos, é a previsão do tempo. Então vamos verificar como é que vai ficar hoje no Litoral Norte e no Litoral Sul a previsão do tempo. No litoral norte, parece que as coisas já começam a tomar um pouco mais de ânimo, né, no sentido de quem gosta bastante do verão e que necessita dele e que quer espantar as chuvas. Em Caraguatatuba nós vemos aí, aliás, nas 3 cidades, o sol entre nuvens, né, apesar de nebulosidade, não tem previsão de chuva. Em Caraguatatuba, a máxima deve atingir 27 graus, com mínima de 21 graus. Em São Sebastião, 24 graus a máxima, 20 graus a mínima. Enquanto em Ubatuba, os mesmos 27 de Caraguá e com 20 graus mínima. No litoral sul, para alívio dos moradores e da gente também, né, em vista de tudo que aconteceu no dia de ontem e anteontem, vemos aí que pelo menos parece que as coisas devem ficar mais tranquilas. Aqui, nesse momento, segundo o Climatempo, não há uma previsão de chuva intensa. Apesar da nebulosidade, o sol persiste. São 25 graus no Guarujá a máxima, em Santos 24, em Bertioga também 25 graus, com mínima de 19 graus. Caraguá, feliz em te ver, é a escolhida a marca do turismo da cidade.
A campanha Caraguá Feliz em Te Ver, feita pelo publicitário Álvaro Reis, foi a vencedora do concurso Marca do Turismo de Caraguatatuba. O anúncio foi feito na tarde de segunda-feira, após a contagem dos votos populares, e contou com a participação dos 3 finalistas, além de Reis, também Fabrício Cidral e Fernando Zaran. A diferença foi pequena entre eles. Foram 2.054 votos contabilizados, dos quais 1.750 válidos. De acordo com o secretário de Turismo, Rodrigo Tavano, durante a apuração foram identificados votos sem CPF, com CPF irregular e até pessoas que votou 7 vezes. Após a identificação dessas irregularidades, chegamos ao total dos votos válidos. Nesses votos, a população pôde avaliar quesitos como representatividade, criatividade, comunicação e originalidade. Assim, com as notas de excelente, muito bom, satisfatório, moderado e fraco, somadas renderam 20.538 pontos para Reis, contra 19.096 para Cidral e 18.393 para Zaran. Agora, conforme o secretário Rodrigo Tavano, a nova marca será aplicada primeiramente na camiseta de trabalho da equipe do turismo e depois serão criados os materiais para as feiras nacionais e internacionais, bolsas, produtos gráficos, o que representar Caraguatatuba. Parabéns então aos participantes, parabéns ao ganhador e esperamos que a marca realmente represente cada vez mais o que é Caraguatatuba e que isso traga bons negócios para a nossa cidade. Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no CDP de Caraguatatuba. E voltamos com as notícias, né? Isso tinha sumido um pouco, mas parece que elas voltaram. Olha aí. 2 mulheres, uma de 19 e outra de 30 anos, foram flagradas tentando entrar com cocaína e maconha durante visita no último sábado no Centro de Detenção Provisório, Dr. José Eduardo Maris de Oliveira, o CDP de Caraguatatuba. Segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária, o primeiro caso foi com a jovem de 19 anos, que levava 81 gramas de maconha e 41 gramas de cocaína. Mais tarde, uma outra mulher de 30 anos foi flagrada com 128 gramas de maconha e 25 gramas de cocaína. As drogas foram localizadas na região pélvica das suspeitas. As 2 mulheres foram encaminhadas para a delegacia, onde foram autuadas e tiveram seus nomes suspensos da lista de visitas autorizadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Foi aberta ainda uma sindicância interna para apurar o caso com os presos que seriam visitados. Eu fico pensando aqui, com toda essa situação, já era para elas terem um pouco mais de noção e não voltarem a fazer. Porém, fica um outro lado. Qual será a pressão que é exercida sobre essas moças, essas jovens senhoras que precisam ir até lá? Talvez elas agora fiquem mais aliviadas com seus nomes suspensos da lista. Pelo menos elas não têm nem que passar por esse constrangimento. E aí fica aquele velho ponto de interrogação. Até que ponto vale você se envolver com uma pessoa como essa? Preste atenção, né? É difícil. Nós vamos agora mais uma pausa aqui no ISTV Primeira Edição, mas voltamos já já. Então não sai daí não, porque é lá e cá. De volta com o ISTV Primeira Edição, aqui na ISTV HD, diretamente de Caraguatatuba. Prefeitura de Caraguatatuba inicia a construção de canal contra enchentes no Massaguaçu. A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou a construção do canal extravasor para escoamento das águas dos córregos da região norte da cidade. Para as obras, a empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura de Caraguatatuba, realiza um corte na rodovia Rio Santos, a SP-55, na altura de um supermercado. Sendo assim, a intervenção será acompanhada pela equipe do Departamento de Estradas e Rodagens e ainda pelos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, que auxiliarão nos desvios do tráfego da rodovia. O novo canal terá aproximadamente 25 metros e ainda interligará com o já existente no bairro Massaguaçu, entregue no ano passado com mais de 400 metros. A Secretaria de Obras Públicas estima que a construção do canal seja de 25 dias e ajudará no escoamento das águas na região do Garden Mar, Jardim do Sol e Massaguaçu, que desembocará no mar. Justiça acata a tese de Procurador-Geral da Justiça e declara inconstitucional a readmissão de ex-servidores em São Sebastião.
Por meio do seu órgão especial, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Samanil, contra a Lei Complementar número 146 de 2011 do município de São Sebastião. O texto questionado permite a readmissão de servidores anteriormente exonerados ou demitidos. Para o PGJ, a lei viola os princípios do concurso público, da acessibilidade geral, da isonomia e da impessoalidade. Segundo o acórdão, que declarou a inconstitucionalidade de trechos da lei complementar, a readmissão de servidores que tenham sido exonerados ou demitidos é modalidade de provimento em cargo público, não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Homem é preso após espancar e agredir a mulher com rodo em Bertioga. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após espancar a mulher de 35 na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo. Isso aconteceu na última segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, o filho do casal de 9 anos filmou as agressões e estava muito abalado com a situação. Os vídeos não foram divulgados. De acordo com o delegado titular da cidade, José Aparecido Cardia, o casal estava junto há 13 anos, mas a vítima nunca havia registrado boletim de ocorrência. Testemunhas confirmaram que, de fato, o marido é ciumento e opressor. Bom, então aqui só uma observação, né? Será que ter feito o boletim de ocorrência adiantaria? Eu estou cansado de ver medidas protetivas que acabam em morte, porque a medida protetiva não impede de bala à distância, não impede que se aproxima, é só uma medida. Se ele chegar, ele é preso. E agora, o pior de tudo, que me deixa realmente consternado, é essa criança ter visto tudo isso e conviver com essas imagens. Enfim, infelizmente, é assim que terminamos o ISTV de hoje, o ISTV primeira edição de hoje, agradecendo sua permanência por aqui e já marcando o nosso encontro para amanhã, voltarmos a falar das notícias da nossa região e também do Litoral Sul. Um grande abraço e até amanhã.